Pessoal, professor Irã aqui na área para mais uma aula de Química Geral 2. Na aula de hoje, eu vou mostrar um exemplo típico de como faz um cálculo, né, em etapas, de como faz um cálculo estequiométrico, partindo da massa de um reagente para mim determinar a quantidade de massa do produto ou do outro reagente que vai reagir com esse meu material de partida. Né? Então, vou mostrar para vocês o passo a passo como faz esse cálculo. Mostrar também um pouco aqui como faz as transformações de número de massa para número de mol, já que as relações estequiométricas elas são feitas de mol para mol, né? Então eu vou mostrar para vocês como faz esse tipo de cálculo, com o intuito da gente acelerar o nosso conteúdo, né? Como essa parte de estequiometria, o meu intuito é fazer ela com uma espécie de revisão, trazendo exemplos práticos, né? Porque estequiometria não tem muito teoria, né? São só exemplos e exercícios mesmo para treinar, né, que são cálculos matemáticos. Então vamos fazer isso aqui agora, e aí eu vou mostrando os passo a passo para vocês, gente. Então acompanha os slides aí e vamos nessa. Pessoal, então é o seguinte, o nosso exemplo que iremos trabalhar aqui hoje vai ser um exemplo que já tínhamos trazido na nossa aula síncrona passada, né, que é a reação entre o tetrafósforo, né, sólido, que é o P4 sólido. Ele está reagindo com cloro, né, com gás cloro, Cl2, para formar o tricloreto de fósforo líquido, o PCl3. Tá? Então essa é a nossa reação química aqui de interesse. E aí o nosso problema que a gente vai ter que trabalhar aqui vai ser, por exemplo, suponhamos que eu queira usar, né, uma quantidade de apenas 1,45 gramas de P4, né, que é o meu reagente. E aí ele pergunta qual a massa de gás de Cl2 que seria necessária e qual a massa de PCl3 que seria produzidas. Então a primeira coisa que eu tenho aqui de informação são as quantidades molares, tá? São as relações molares. Então que relações molares são essas? Essas relações molares elas me mostram as proporções estequiométricas que cada um dos reagentes irão reagir e também a proporção estequiométrica do produto que é formado. Então, como que eu faço a leitura da minha equação química? Eu faço a leitura do seguinte modo, ó. 1 mol de fósforo 4, que é o P4, eles reagem com 6 mols de Cl2 para formar 4 mols de PCl3. Então, quem que me mostra essas quantidades de mol que irão reagir? São os meus coeficientes estequiométricos. Então, primeiro passo de tudo, a minha equação química precisa estar balanceada, tá? Para mim poder ter essa relação molar corretamente. Mas quem que seria o mol, professor? Mol, vocês já sabem. Mol é a medida da quantidade de matéria na química. Então, sempre que eu for medir quantidade de matéria na química, eu faço essas medições através de mol, tá? E as relações estequiométricas, elas também são feitas de mol para mol, tá? E cada mol aqui dessas substâncias, elas têm esses valores em massa. Por exemplo, o P4, a massa é 124 gramas. O 6Cl2 é 425 gramas. O 4PCl3 é 549 gramas. Então, a primeira coisa que eu vou mostrar aqui para vocês hoje vai ser o cálculo das massas molares, que a gente vai precisar aqui para poder fazer as relações estequiométricas. Então, esses números em gramas que estão aparecendo aqui, gente, são as massas molares das minhas substâncias, tá? Então, eu já vou aqui mostrar para vocês como que a gente calcula as massas molares, tá? Então, vou só mostrar como que faz isso. Por que eu vou mostrar como se faz isso? Porque dentro da química, eu preciso das relações de mol para mol, né? Então a primeira coisa que eu preciso fazer são calcular os números de mol. Então eu vou lá na balança no laboratório, né? E aí faço uma medida de uma determinada massa de um determinado reagente. E aí aquela massa que é fornecida na balança, ela é fornecida para mim em gramas, né? A balança, eu vou medir, ela oferece em gramas. Só que a minha relação estequiométrica ela é feita de mol para mol. Então, minha primeira missão é transformar aquela massa em gramas, que eu fiz a medida lá no laboratório. É preciso transformar essa massa em gramas para mol. E aí, professor, como é que faz? Então, é isso que eu vou mostrar para vocês. Existe uma expressão matemática, uma fórmula matemática, muito simples para transformar a massa em gramas para mol. E a fórmula que eu quero que vocês entendam, quero que vocês gravem na mente. Ó. O número de mol, eu vou representar por um N minúsculo, né? Ele vai ser igual à massa em gramas, tá? A massa em gramas dividida pela massa
molar dividido pela massa molar, tá? Então o número de mols de qualquer espécie representado pelo N é igual a massa em gramas dividido pela massa molar. Então só lembrando, essa massa aqui ela é em gramas e essa massa molar, vocês vão lembrar que ela é gramas por mol, né? Ela é gramas por mol, beleza? Então essa já é a nossa primeira informação, tá? Outra informação importante que vocês devem estar se perguntando é por que apareceu aqueles números em gramas lá de baixo, né? Aqueles números em grama lá de baixo que apareceu nas nossas expressões são as massas molares, né? Então, como que calcula essa massa molar, professor? Porque, tipo assim, a massa atômica, né, que a gente tinha mostrado na aula passada, ela é aquela massa que tem lá na tabela periódica. Ela já é fácil de calcular. Agora, a massa molar ou massa molecular é as massas das moléculas. Então, ela é como se fosse a somatória das massas atômicas que tem na tabela periódica. Então, eu vou apenas somar. Então, por exemplo, se eu perguntasse para vocês aqui, gente, qual que é a massa molar da água? Seria fácil de calcular a massa molar da água. Seria somente pegar as massas atômicas e fazer um somatório. Então, por exemplo, a massa atômica do hidrogênio é 1. Então, seria 2 vezes 1. A massa atômica do oxigênio, né, a massa atômica do oxigênio é 16. Então, vai ser 1 vezes 16. Né? Então, de onde foi que apareceu esse 2? É o índice aqui da água, é do hidrogênio. Onde foi que apareceu esse 1 que está multiplicando 16? É o 1 que está embaixo do oxigênio. Quando não aparece nada é 1. Então, 2 vezes 1, 2. 1 vezes 16, 16. 16 com 2, 18. Então, a massa molar da água é 18 gramas por mol. Então, quer dizer o quê, professor? Quer dizer que a cada mol de água, eu tenho 18 gramas. Tá? 18 gramas. Certo? Então, a gente tem essa quantidade aí, beleza? Que é a massa molar. Então, toda vez que eu quiser calcular o número de mol de uma substância, eu preciso da massa em gramas, que é aquela que eu fiz a medida lá na balança analítica do laboratório, e também preciso da massa molar, que a gente calcula com base nas massas atômicas provenientes da tabela periódica. Tá? Então, a gente já tem esse esquema aí, certo? Então, vamos voltar aqui para o nosso exercício para a gente entender. Então, quem são esses números em gramas aqui que aparecem, gente? Isso aqui que aparece em gramas são as minhas massas molares, tá? São as minhas massas molares. Por exemplo, a massa molar do fósforo, ela é 31, né? Ela é 31. Só que aqui no caso eu tenho fósforo 4, então vai ser 31 vezes 4, né? 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12, né? Então 124 gramas. Então, essas 124 gramas que aparecem aqui é justamente pela massa molar do fósforo. A massa molar do Cl2 é aproximadamente 71, né? 71. E aí, quando você multiplica 6 vezes 71, a gente vai dar aproximadamente 425 gramas, tá? E aí a gente tem esses valores respectivos aqui das nossas massas molares, tá? E aí do PCl3 ele também fez o mesmo cálculo que eu fiz anteriormente, né? Ele pega a massa molar do cloro, que é 35,5, multiplica com 3 e soma com 31, que é a massa do fósforo, e aí multiplica por 4, né? Então, lembrando que essas massas molares aqui, gente, elas já estão multiplicadas pelos respectivos coeficientes estequiométricos, tá? Então, ela está querendo dizer o quê? Está querendo dizer que 124 gramas de P4 reage com 425 gramas de Cl2, para formar 549 gramas de PCl3, tá? Então, a gente tem essas relações estequiométricas aí, tanto de mol quanto de massa, tá? Na aula passada, eu falei que a gente não poderia fazer essas relações de massa para massa, mas a gente até pode fazer, desde que as minhas massas aqui sejam as massas molares, tá? Sendo as massas molares, eu posso fazer a relação de mol para mol, assim como também posso fazer a relação de massa para massa. Mas eu vou mostrar no nosso exemplo aqui específico como que a gente faz a relação, um cálculo estequiométrico para essa questão na relação de mol para mol. E aí mais para frente eu mostro a relação de massa para massa, que é a mesma lógica, né? Então vamos voltar aqui para a questão. Ó. Suponha que a gente queira usar, né? Então no meu caso específico eu tenho 124 gramas, né,
de P4, 425 gramas de Cl2 e 549 gramas de PCl3. Só que no meu exemplo, eu não quero usar esse tanto de massa que tem de P4, né, por exemplo. Eu só quero usar 1,45 gramas. E aí a questão pergunta qual é a massa de gás Cl2 que seria necessária para reagir com essas 1.145 gramas. E também pergunta qual que é a massa de PCl3 necessária que poderia ser produzido nesse tipo de reação, né? Então a gente vai fazer essas continhas aqui para a gente poder entender. Então, primeira coisa, meu primeiro passo, eu quero que vocês prestem atenção nisso, gente. Ó. Meu primeiro passo é transformar essa massa 1,45 gramas. Meu primeiro passo é transformar ela para mol, para número de mol. Então, vou usar a fórmulazinha que eu acabei de usar, ó, que eu acabei de mostrar para vocês. Ó. Número de mol é igual a massa em gramas dividido pela massa molar. Se vocês prestarem atenção com calma, vocês vão entender que faz todo sentido isso que a gente está fazendo. Beleza? Então a fórmula é essa. Então o meu número de mol dessa espécie, ou seja, eu quero transformar essa massa, digamos que eu pesei ela no laboratório, e quero transformar para o número de mol. Então o número de mol vai ser igual a massa em gramas, que é 1,45, né? 1,45 gramas dividido pela massa molar. Quem que é a massa molar do P4? É 124, né, que é o que está ali na tela já, ó, 124 gramas, né, 124 gramas por mol, né, 124 gramas por mol. Então, quando eu faço essa divisão aqui, eu vou obter um valor de 0, tá? Eu faço a divisão na calculadora, eu vou obter o valor de 0,0117, tá? 0,0117. 117 o que, professor? Mol. Por quê? Porque grama aqui cancela com essa grama aqui, tá? Então, estou fazendo um cancelamento de unidades. Então, vai dar 0,017 mols, tá? Então, agora, gente, eu peguei esse valor em gramas que eu tinha e transformei ele para número de mol, tá? Então, vai facilitar bastante a minha vida, certo? Então, agora, o que eu vou fazer? Agora, eu vou montar a minha relação estequiométrica, tá? Ou seja, eu sei já de cara que 1 mol, né, do meu P4 reage com 6 mol de Cl2. Então, a relação é de 1 para 6. Então, 1 mol de P4 reage com 6 mol de Cl2. Né? Tá lá bonitinho. Então, quer dizer que os meus 0,0117, então quer dizer que o meu 0,0117, eles vão formar X. Né? Então, a gente vai sempre usar na estequiometria aquela nossa famosa regra de 3. Então, a relação estequiométrica é de 1 para 6. Então, se eu tiver 0,0117, vai dar X. E a gente aí faz a regra de 3 normal, né? 1 vezes X, X. Então, tá aqui, 1 vezes X é X. 6 vezes 0,0117, deixa eu pegar uma colinha aqui, vai dar igual a 0,07. Então, meu valor de X está aqui, ó. Meu X vai ser igual a 0,07. O que, professor? 0,7 mol. Se eu estou falando de uma relação de mol para mol, então meu valor aqui vai ser 0,07 mol. Mol de quem? 0,07 mol de Cl2. Ou seja, eu já obtive a quantidade de Cl2 necessária. Eu já tenho ela. Só que a questão, ela pede, gente, ó, qual é a massa, beleza? E o que eu calculei aqui? Eu calculei foi a quantidade de matéria, foi o número de mol. Eu não calculei a massa ainda, né? E a questão pede a nossa famosa massa, então eu não calculei. Então eu vou colocar uma réguazinha aqui para a gente poder calcular a massa. Para mim calcular a massa, vou usar a mesma equação aqui, só que eu vou usar ela no sentido inverso. Como que eu vou usar ela? Vou usar ela aqui, ó, número de mol é igual ao número de massa em gramas dividido pela massa molar, né? Número de mol é igual a minha massa em gramas dividido pela massa molar. Quem que é o número de mol, gente, que eu acabei de calcular? É 0,07, né? Quem que é a massa em gramas? É a incógnita da questão, é o que eu estou procurando. Então, eu coloco um Mzinho aqui. É a massa em gramas, né? Que eu estou procurando. Quem que é a massa molar? O Cl2, a massa molar dele, do Cl2, é 70, né? É 70
70,9. A máxima lá do CL2 é 70,9, né? Então agora, como que eu vou fazer o cálculo? Então M, né? M vai ser igual, eu isolei o M, e agora eu faço a multiplicação do 0,07 vezes 70,9, que vai dar um valor de 4, né? Vai dar um valor de 4,96, né? 4,96 gramas. Pronto, ó. Agora eu já obtive o meu valor em gramas, que era o que a questão estava pedindo, né? Já era aquilo que a questão estava pedindo, tá? Então, o que eu faço? Eu pego a minha massa em gramas, né, do meu reagente, transformo ela para mol, aí jogo na relação estequiométrica, que é feita de mol para mol, e aí eu obtenho o mol do meu constituinte que eu estou procurando. Depois eu pego esse mol que eu achei e faço uma destransformação. Ou seja, ele está em mol, vou destransformar para massa, e aí eu obtenho a minha resposta. Aí alguém pode perguntar assim, professor, se essas questões, esses dados já fossem em mol, facilitaria as coisas? Claro, se a questão já estivesse pedindo só o número de mol, seria muito mais fácil. Fazíamos a regra de 3, já obteríamos a resposta, e aí a nossa vida ficaria muito mais fácil, né? Então estaríamos sossegados, tá? Então, para quem está assistindo esse vídeo aqui, gente, eu deixo como exercício para vocês, queria que vocês fizessem, a massa, né? Então, como exercício, já aprende já fazer um negócio ligeiro, fazer o conteúdo andar, eu deixo como exercício para vocês fazerem essa massa do PCl3 produzida, utilizando aqui o mesmo esquema que eu montei. Então eu vou pegar esse vídeo aqui, vou colocar ele como exercício, então vocês vão assistir ele e já vão fazer o cálculozinho para mim, já vão mandar para a gente fazer um negócio dinâmico e a disciplina andar, beleza, gente? Então, fazendo o mesmo esquema. E à medida que vocês forem me entregando, a gente vai seguindo o conteúdo para quando a gente chegar na quinta-feira, na aula presencial, a gente já falar de mais coisas e acabar com a estequiometria rápido, porque tem muito conteúdo para a gente ver, para a gente já passar para gases, beleza, gente? Então, qualquer dúvida, entre em contato comigo e boa tarde para todos. Não sei que horas vocês estão assistindo esse vídeo, bom final de semana e até a próxima.